Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Maranatã. Vem, Senhor Jesus, quinta semana da quaresma. Como está você aí, né, com as suas devoções? Você está firme? Você está murmurando? Você já recebeu a sua graça? Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa o seu joinha e compartilhe. Bora pro vídeo de hoje? Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que os mordiam. E morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: Faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre o haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre um haste. Quando alguém era mordido por a serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, nós vemos aqui uma prefiguração, né, da crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é o Salvador, né? Então essa serpente de bronze, ela nos indica Jesus, ela aponta Jesus, que é nosso Salvador, né? Ele nos traz cura, ele nos traz salvação, libertação, né? Então nós também podemos aprender da serpente de bronze, né, gente? A cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, o crucificado, o crucifixo da Igreja Católica, nós usamos muito, né? O que diz a palavra? Aquele que olhar fixamente a cruz será salvo, né? Aí a gente fica pensando, nossa, mas o Senhor disse que não pode adorar imagem, né? Se a gente adorar a imagem, a gente tá fazendo idolatria. Aí gente, é a importância da gente ter discernimento da palavra de Deus, né? Nós católicos, nós não adoramos a cruz, nós adoramos a Jesus. Mas a cruz de Jesus nos traz uma visão, salvação, libertação dos nossos pecados, né? A cura, a libertação, a salvação. Então é muito importante nós católicos entendermos isso, porque muitas vezes outras religiões falam: ai, mas vocês adoram imagem, vocês adoram Maria, vocês aqui, vocês lá, vocês estão acompanhando agora, né? Vocês estão vendo que o próprio Deus diz: construa-se uma serpente de bronze, e aquele que olhar para a serpente será curado. Claro que o contexto histórico é referente à prefiguração da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a Bíblia, gente, ela é apontada para Jesus Cristo, né? Muitas vezes a pessoa pergunta: ai, mas na Bíblia faltou isso, faltou aquilo, porque não entendem que a Bíblia foi feita para ele, com ele e para ele, né? É a palavra de Deus. Então, qual é o centro da Bíblia? Jesus Cristo. Se nós não entendemos isso, nós não temos isso no coração, é em vão aquilo que nós cremos, né? Porque a palavra, ela é viva, né? Então, eu já vi muitas pessoas têm muitas dúvidas referente à Bíblia, porque elas pensam que a Bíblia é um diário, onde Deus foi, né, falando todos os mínimos detalhes. É só vocês prestar atenção. Na Bíblia não relata a infância e a pré-adolescência de Jesus, né? Não que não exista escritos ou relatos, só que não entrou dentro do cano, dentro da Bíblia. Vocês me entendem? Não vou dizer que não exista,
nenhum documento, nada. Sim, existe, mas não está dentro do cano, porque não é tão relevante. Nós já estamos na 5ª semana da quaresma. O que nós vimos na primeira semana? Nós vimos a tentação. Nós fomos tentados, vocês lembram? A palavra de Deus, ele já ia avançando, adiantando que nós íamos ser tentados. Depois, na segunda semana, nós vimos a prefiguração. Olha só, né? A terceira e quarta semana, nós vimos signos, sinais. Quais são esses signos e esses sinais? Primeiro, nós vimos a passagem, né, do livro de São João. No Evangelho, nós vimos sobre a mulher samaritana, do poço de água viva, né? Porque Jesus, ele é a água viva. E na passagem de Bíblia, nós vimos também que a passagem quando dizia que jorrava água, né, que purificava, lembram? E depois, no quarto domingo, né, domingo passado, nós vimos a cura do cego, que simboliza a luz que é Jesus. Lembra que eu falei no vídeo passado? Nossa, eu não imagino um mundo sem Jesus, andaria nas trevas. Então, esta semana é a ressurreição. Então, nós já estamos preparados para a ressurreição, gente. Então, por isso que essa cruz de serpente de bronze representa a cruz de Cristo, que nos salva, que nos liberta, que nos cura, né? Então, é a imagem de Jesus crucificado. Então, é muito importante nós, católicos, entender por que a Igreja Católica é tão importante o símbolo da cruz, né? E com Jesus crucificado, para que nós possamos lembrar, é um lembrete, na verdade, né? Que quem é a nossa salvação? É só Jesus Cristo, gente. E também essa passagem, lembra que eu estava nos vídeos passados? Eu estava falando para vocês, gente, como é que vocês estão? Vocês estão tranquilos ou vocês já estão revoltados porque vocês levantam o povo que levanta de madrugada? Você já recebeu a sua graça? Se você ainda não recebeu, você tá com o coração tranquilo, você tem a capacidade de entender que os tempos de Deus não é o nosso? Gente, dá muita raiva mesmo, né? Eu vou falar, a palavra é raiva, é ódio mesmo. Quando você faz tudo, né, que tá ao seu alcance e você pensa, né, porque a gente não vê, né? Deus tem a sua maneira de obrar, mas a gente não vê, né? Então, o que a gente, para não passar o que passou com o povo lá no deserto, né? Porque aquele povo, gente, eles iam demorar 3 dias para chegar no lugar, mas só que como eles começaram a reclamar, se revoltar, se rebelar, eles demoraram 40 anos. Né? Aí você fica falando, nossa, mas eu não posso reclamar, eu não posso fazer nada. Lembra-se que no canal nós começamos com o profeta Baruque, a palavra de Baruque. E Baruque perguntava a Deus até quando. Então você pode, né? Você não pode se revoltar. Você pode levantar de manhã, dobrar o seu joelho, conversar com Deus. Deus, até quando eu vou rezar pela mesma situação, né? Situação que muitas vezes muitos irmãos aí atrás dessa tela, né? Desse véu que nos separa, estão rezando faz anos por um emprego, por uma estabilidade financeira, por uma doença e nada acontece. Gente, a gente pode sim perguntar. O que a gente não pode é se revoltar. Aí, como eu não revolto, você siga fazendo as suas orações e siga avançando, gente. No momento propício, né? Aquilo vai acontecer. É fácil? Não é fácil. Não é fácil porque a gente esgota tudo humano. A gente já esgotou as forças físicas, as forças emocionais e as forças espirituais. Porque você já rezou, você já jejuou, você já fez, levanta de manhã cedo, levanta de madrugada e vai para a missa e confessa. E é no tempo de Deus e na vontade de Deus, né? E a gente não tem uma resposta. É que Deus está fazendo. Eu não sei o que Deus está fazendo porque é impossível você saber. Mas eu posso dizer para ter confiança. Ai, mas o que é a confiança? A confiança, gente, é você rezar, você orar e você entregar. Nós não fazemos isso, né? Nós não entregamos a Deus, nós desconfiamos de Deus, que é muito humano da nossa parte, porque nós somos de sinais.
né, de acontecer as coisas. Mas Deus, ele não obra da nossa maneira. Então, né, essa semana é a semana que nos indica qual é o símbolo da quaresma dessa semana? Ressurreição. Então, olha só, todo aquele que for picado pelo veneno da cobra e olhar fixamente para a serpente de bronze, ela será curado. Você está olhando para a cruz, né? Essa cruz também é a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, mas é a nossa cruz dos nossos problemas. Então, nós temos que deixar de olhar o problema e olhar para Jesus. Lembra Pedro? Pedro estava lá, né, caminhando bonitinho hacia Jesus no mar, mas Pedro, ele tirou os olhos de Jesus. O que ele fez? Ele começou a afundar. Então, né, não revolte, siga suas orações. Se você fez a sua penitência de levantar de manhã cedo, siga levantando, gente. Se você fez de deixar de comer alguma coisa, comer carne, comer doce, siga fazendo, siga avançando, não para, né? Porque é a semana da ressurreição. O dia domingo, né, para nós católicos, a semana começa o dia domingo, por isso você não pode faltar o bendito domingo da missa. Nós vimos a ressurreição de Lázaro. Olha só, né? Lázaro, que já estava lá dentro da sua sepultura 4 dias, ele já tinha mau cheiro. E Jesus teve a capacidade, né? Ele teve o poder de ressuscitar Lázaro. Ele tem o poder de ressuscitar essa causa impossível que você leva rezando muitos anos. Ele tem poder. Mas não é no tempo dele, gente, não é no nosso tempo. Então, o que podemos nós fazermos? Sim, perguntar a Deus, colocar diante de Deus as nossas inquietudes, porque, gente, Deus, ele conhece o nosso coração. Não adianta você ficar aí furioso e não vou falar, ele sabe que você tá com raiva, ele sabe que você tá furioso, né? Eu vou contar para vocês um testemunho. Antes da pandemia, a minha filha precisava muito fazer uma prova do governo, né? Do colégio, porque ela não estava num colégio do governo, ela estava num colégio online. E por tema da pandemia, ela não conseguia fazer essa prova. E eu preocupada, porque o ano já ia terminar. Nós preparamos ela em casa, ela estudou, mas só que a data, não tinha data para fazer a prova. Aí eu lembro quando já as datas que estavam estipuladas pelo Ministério da Educação, elas passaram todas, eu fiquei muito preocupada e chamava a pessoa encarregada, aí tem que esperar, não tem data certa e toda coisa. E eu lembro que eu tinha feito muitas orações, aí quando eu vi que era a última data da prova tinha passado, gente, eu lembro que eu fui na igreja. Não, mas não fui muito alegre não, viu? Eu fui, né, aí fui daquele jeito. Aí quando eu chego na igreja, eu falei com Deus assim, meu Deus, eu vim apresentar a minha derrota, né? E falei, gente, quando eu vou no sacrário, eu falo com Jesus como se ele fosse uma pessoa, porque ele é uma pessoa, ele está ali. E vim para casa, né? Entreguei, conversei, me desabafei e vim para casa. E, gente, quando eu cheguei em casa, eu falei, eu vou mandar um Gmail para a moça, né? Que uma pessoa que estava um pouquinho a mais acima desse moço, que era o Ministério de Educação daqui. Gente, ela me atendeu, ela chamava Maria, era uma cliente minha, né? Porque eu trabalho em estética, era uma clienta minha, e ela falou, Roberta, você fica tranquila, ela fez todo o movimento, né, para que minha filha conseguisse dar a prova, ela conseguiu, me trocou de coordenador, me colocou em outro lugar, eles marcaram a prova, a minha filha conseguiu passar, conseguiu depois matrícula num colégio católico que era muito difícil, gente, é um testemunho muito bonito. Mas eu falei para Deus a minha derrota. E depois ele falou comigo, ainda bem que você veio apresentar a sua, né? Porque a minha não. E, gente, ela fez a prova, ela passou. Só que eu tinha que fazer a postulação para outro colégio, né? E era um colégio católico. Como eu já tinha passado todas as datas da admissão, eu fiquei assim, sabe, lá no último dia.
Aí, quando foi o último dia, me deu uma inquietação aqui em casa, que eu já pensei que não ia poder, porque ela tinha feito a prova, tinha saído o resultado que tinha passado, mas na página do ministério eu não conseguia, porque eu tinha que mandar um certificado que não consegui. Gente, no último dia, faltando meia hora para fechar o Ministério de Educação, eu fui perguntar por outra coisa, porque eu já tinha dado a causa perdida naquele colégio que eu queria, né? Eu já estava feliz que a minha filha tinha passado na prova. Chegando lá, eu fiz um comentário para a mulher, ela falou, ai, mas não precisa não, vem aqui. E me levou para um lado, né, que tinha também uma pessoa que eu conhecia, que era um advogado. Ele falou, não, a gente muda aqui no sistema, que ela deu prova para primeiro e segundo, né? Só que o sistema, ele estava no segundo, né? Porque como ele não tinha certificado subido, que ela tinha conseguido fazer exames livres, que chama no Chile. Ele conseguiu, ele só falou comigo assim, olha, só que se essas provas que ela fez, ela não conseguiu passar, ela não vai conseguir vaga para terceiro, ela vai continuar no segundo e o colégio não vai poder fazer nada, porque ele vai ter vaga para terceiro. Tudo bem? Aí ele me correu e me passou pro lado. Aí a menina que estava fazendo já a postulação para o colégio, ela perguntou, ai, que colégio você quer? Aí eu falei com ela, eu quero o Sagrado Coração de Jesus, o nome do colégio. Ela riu, gente, porque o pessoal, ele é debochado, né? Aí ela falou comigo assim, o último dia de postulação, nos últimos minutos de postulação, você acha que esse colégio vai ter vacante? E eu fiquei calada, né? Entreguei para Jesus. Gente, quando ela abre a página do colégio, tinha sete vagas. E eu tinha muita gente atrás de mim, sabe? Eu, na fé, eu falei, não se preocupe, uma vaga é da minha filha. Cheio de gente, como é que você vai fazer, né? E falei pra ela, mulher de pouca fé. Porque primeiro, ela falou que não tinha vaga. Segundo, primeiro ela debochou. Depois ela falou que não tinha vaga. Aí eu falei pra ela, em nome de Jesus, uma vaga da minha filha. E assim foi, gente. Então, por que eu falo essas coisas? Porque eu tava com o coração aflito, né? Mas eu não parei. Porque mesmo eu vendo que as coisas estavam difíceis, eu fiz a minha parte humana, que é preparar a minha filha para a prova. Eu fiz tudo possível que ela tivesse os documentos certinho. Então, na hora que falaram, já tem a data da prova, a gente já tinha tudo. E o mais importante, ela estava preparada. E se eu tivesse me revoltado, porque a primeira prova deveria ter sido no meio do ano? Nós fomos fazer essa prova, gente, em novembro. Em novembro. E se eu tivesse me revoltado, eu tivesse parado? Não, para que eu vou seguir estudando? Para que eu vou seguir investindo com um professor particular com ela, se não vai dar a prova? Mas eu fui seguir lutando, mesmo não vendo. Então, por que eu falo isso? Você não está vendo a graça, mas Deus está preparando o que é melhor para você. Talvez o que você está pedindo não é o melhor para você. Então, gente, vamos pedir hoje, no dia de hoje, que seja feita a vontade de Deus? O vídeo já tá um pouquinho mais largo, né? Então é importante nós, nessa semana, entender que é da ressurreição, né? Então vamos pedir Jesus para ressuscitar a nossa vida, mas deixar ele trabalhar, gente. Não é no meu tempo, não é no seu, é no tempo de Deus. Então vamos pedir a Deus paciência. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa o seu joinha e compartilhe. Beijo!